Olá, a paz do Senhor Jesus! É sempre uma alegria estar com você em mais uma lição de vida. Aqui conhecemos testemunhos e histórias que revelam que mesmo quando a dor parece grande demais, a graça de Deus se manifesta ainda maior. A nossa convidada de hoje cresceu praticamente dentro da igreja. Desde cedo foi ensinada a caminhar pela fé e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Mas ao longo da vida enfrentou perdas profundas, momentos de grande sofrimento e até uma experiência de quase morte após um grave acidente. Entre lutas, lágrimas e milagre, ela descobriu que o cuidado de Deus permanece firme, mesmo nos dias mais difíceis. Como está escrito na palavra do Senhor em Salmos 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, prepare o seu coração, o programa Lição de Vida já está no ar. Simone Francisca da Silva Melo nasceu em 1º de agosto de 1961 no Recife. Filha de Antônio Pereira da Silva e Francisca Santos Pereira da Silva, ainda pequena, teve sua vida marcada por uma mudança que a conduziu desde cedo aos caminhos do Evangelho. Criada na casa do Senhor, ela participou ativamente das atividades da igreja, onde formou sua família e aprendeu a enfrentar os desafios da vida com muita fé. Mas, ao longo da sua caminhada, Simone viveria momentos que colocariam sua vida à prova. Entre perdas, lutas e um grave acidente que quase tirou sua vida, ela testemunha o quanto Deus esteve presente em cada etapa de sua história. Os detalhes desse testemunho de fé, livramento e milagre, você confere agora no Lição de Vida. Que bênção! A paz do Senhor, irmã Simone, seja muito bem-vinda ao programa Lição de Vida. Amém, irmã Thalita. Estamos muito felizes, viu, em recebê-la. Para mim, é um grande privilégio e merecida essa oportunidade de estar aqui hoje no Canal 14, nesta noite gloriosa, para contar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Agradeço ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, por me conduzir nos caminhos do Senhor e nesta noite estar aqui, neste abençoado canal 14, para transmitir aquilo que Deus fez na minha vida, os milagres que Ele operou no meu viver. Amém. Fique muito à vontade. Nós estamos muito felizes em recebê-lo e sabemos que essa noite será uma noite que Deus vai falar a muitos corações. Amém. Através da sua história. Cremos assim, irmã Simone. Amém. E eu já queria que a senhora falasse um pouquinho como foi a sua infância. Sabemos que a senhora cresceu praticamente na igreja, né? Sempre envolvida nos trabalhos do Senhor, mas a senhora foi criada por uma tia sua, né? Que era evangélica. Como foi o ambiente, né, da sua infância, o ambiente familiar em que a senhora cresceu e dentro da casa do Senhor? Amém, Natalita. Aos 2 anos de idade, eu fui adotada e registrada como filha da minha tia mais velha. E ela fazia parte ali na Assembleia de Deus do Visgueiro, né, área 43. E desde pequena, aos 2 anos de idade, que ela me conduzia. Ela me conduzia aos trabalhos da casa do Senhor e lá eu cresci. Foi a minha infância e adolescência. Que bênção, glória a Deus. Desde cedo, a senhora sempre muito ativa, né? Participou ativamente da congregação no Visgueiro, não é isso? Que lembranças a senhora guarda daquele tempo e do seu envolvimento, né, nas atividades da igreja? Muitas lembranças boas. Lá na congregação de Visgueiro, eu participava não era jogral, na nossa época chamava parte. Sim. Era parte. Parte. Então havia 2 irmãs ali, duas jovens, que era a irmã Ivanete Lima, que hoje ela é dirigente do Círculo de Oração de Córrego do Euclides, área 5. E uma outra irmã Zezé, ela já dormiu no Senhor há muitos anos atrás.
E ela ali nos ensinava, e eu participava das partes, né, que eram jograis, aniversário do templo, escola animada, sempre muito ativa. Eu era muito assídua na escola dominical. E lá foram os meus primeiros passos na vida cristã. E foi ali no Visgueiro, na igrejinha antiga ainda, antes da inauguração do novo templo, né, que existe lá hoje. Que eu lembro que, assim, na minha adolescência, nós levávamos caldeirões de munguzá para os irmãos que estavam construindo o templo da Assembleia de Deus de Visgueiro. E a minha experiência lá foi muito boa na minha adolescência e começo da minha mocidade. Eu sou uma das fundadoras do conjunto musical de lá. Que bênção. E ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Uma lembrança inesquecível, né? Amém, verdade. E tenho certeza que lá também Deus lhe fez muitas promessas, né? Que estão sendo cumpridas. Com o passar dos anos, irmã Simone, a senhora se casou, né? Constituiu aí uma família. Como é que foi essa nova etapa, né, da sua vida e também a chegada dos seus filhos? Isso. Quando eu fiquei jovem mesmo, assim, 17, 18 anos, eu fui fazer parte, eu saí do Visgueiro e fui fazer parte na Assembleia de Deus de Casa Amarela, Sim. área 31. E lá há um coral jovem Amizadai. E na época era chamado Coral Juvenil. Sim. Então eu também sou uma das primeiras ali no Coral Juvenil. A nossa mestrina nos ensinava ali e foi muito boa a minha experiência. E lá eu conheci, quando eu estava lá na igreja, aí nessa época eu conheci o meu marido, né, namorei com ele, fiz família, né, construímos a nossa família e eu tive 3 filhos lindos e maravilhosos. Que Marcos bênção. Daniel, Sim. Elias Daniel e Lucas Daniel. 3 homens. Que bênção, irmã Simone. A senhora sempre fundadora, né? Porque a senhora também fez parte da comissão do Círculo de Oração junto com a irmã Albertina. Como é que foi a experiência, irmã Simone? Então, eu cantava no Coral Juvenil, né? Que não era Coral Jovem Amizadai, era chamado Coral Juvenil. Uhum. E quando eu me casei, eu fui cantar no Conjunto Musical Alfa, né? Porque casava, então saía do Juvenil. Uhum. Saía do Coral Juvenil. Fui cantar no Conjunto Musical Alfa e também entrei na comissão do Círculo de Oração, que a nossa dirigente era a irmã Albertina Barreto. Muito bom, que bênção. Houve um determinado momento em que a senhora enfrentou, acho que uma das dores mais difíceis, né, da vida, que foi ficar viúva. Como é que foi para a senhora atravessar esse período tão difícil, continuar cuidando dos seus filhos e continuar mantendo a sua confiança em Deus? Foi um momento muito difícil, a perda do meu marido. Eu fiquei com 3 filhos, um era criança, que é o Lucas Daniel, ele era uma criança ainda de 9 anos, e o Elias e o Marcos já eram 2 jovenzinhos, né? Acredito que 17, 18 anos já. E eu disse, Senhor, e agora? E agora? Eu fiquei sozinha para continuar a educação dos meus filhos. Mas Deus não me desamparou. Glória a Deus. Eu não fiquei desamparada nem financeiramente, né? Sim. E nem também espiritualmente, porque o meu Deus, Ele me ajudou a continuar criando os meus filhos. Eu me mudei e fui morar mais perto da igreja, na Avenida Norte. E os meus filhos fizeram faculdade e saíram da faculdade crentes, fiéis ao Senhor. E isso é uma bênção, né? Que eles fizeram faculdade, se formaram e saíram fiéis nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, que bênção, irmã Simone. Mesmo em meio a tantas lutas, a senhora permaneceu firme, né? Firme na igreja, cooperando ainda, como a senhora sempre cooperou em vários trabalhos. De que maneira esse serviço, né, na obra de Deus ajudou a senhora a seguir em frente? Me ajudou muito porque os irmãos oravam, né, muito por mim, por eu ter ficado viúva, então eu sentia o aconchego. Alguém pode até dizer assim, a igreja não considera, não, isso não existe, isso não existe. Nossos irmãos na igreja, nossos irmãos na fé, eles nos ajudam em orações, em aconselhamento. E o meu pastor na época era o pastor Salatiel Rosa, nessa época, pastor Salatiel Rosa. E tinha os presbíteros, aqueles presbíteros antigos, né, que já dormem no Senhor.
Então isso me ajudou muito a continuar firme na casa do Senhor, em oração, fazendo culto doméstico com meus filhos. Que bênção. E Deus nos sustentou, a mim e aos meus filhos. Glória a Deus, irmã Simone. A gente vai dar um salto agora para o ano de 2010. Aconteceu um acidente que mudou, né, novamente o rumo da sua história, irmã Simone. Eu queria que a senhora contasse para a gente o que a senhora lembra, né, do momento em que foi atropelada a caminho da igreja. Foi. Eu estava indo para a igreja, eu estava indo sozinha, né? E eu atravessei, na Avenida Norte, atravessei para chegar na igreja, que é bem pertinho. E na calçada, eu estava de salto alto, né? Então, na calçada, o rapaz, ele estava no veículo dele, ele estava embriagado. E ele deu ré e bateu em mim. Não foi com muita força, não foi. Então eu caí da minha altura e bati com a cabeça muito forte no chão. E quem me via não pensava que estava tão grave, que seria tão grave o que aconteceu ali naquela noite. Era culto para a mocidade, o primeiro domingo do mês de novembro de 2010, era culto para a mocidade. No próximo domingo seguinte seria o aniversário do conjunto musical, que eu fazia parte. E ali, quando eu caí, era no caminho da igreja e muitas pessoas estavam passando, se dirigindo ao templo. E muitas pessoas pararam, disse, é Simone que foi acidentada. E a notícia chegou lá na igreja. E o pastor que estava escalado, ele levantou a igreja, fez uma oração. E a minha dirigente da época do Círculo de Oração era a irmã Margarida Leão. E ela chamou um irmão que tinha um automóvel e disse, socorra ela imediatamente para o Hospital da Restauração. E eu fui colocada naquele carro e quem me acompanhou foi a irmã Sâmia, que é a minha dirigente do Círculo de Oração hoje. Irmã Sâmia. Ela me acompanhou e ela dizia que eu só dizia, ai minha cabeça, mas não tinha sangramento, não tinha nada que parecesse que era grave, mas o problema sério foi dentro, né? A pancada. Sim. E ao chegar ali no Hospital da Restauração, muitos ficaram admirados, assim, porque... Mas eu sei que Deus permitiu, mas ele já estava lá. Aleluia. Com tudo pronto. E a funcionária lá disse assim, engraçado que essa máquina de fazer a ultrassonografia na cabeça, ela só vive quebrada e ela hoje está funcionando. Então Deus tinha preparado tudo ali para me receber, Ele permitiu que acontecesse. E ao fazer o exame, eu estava assim, desnorteada, né, com a pancada. Sim. E foi constatado, né, me deram o documento que foi traumatismo craniano encefálico grave e ficou coágulos na minha cabeça, e o traumatismo craniano. Aí ia ter uma cirurgia naquela época. Sim. Naquele dia ia ter uma cirurgia, o bloco cirúrgico ia ficar ocupado com a cirurgia de uma criança. Eu tenho essa carta, que foi a enfermeira do bloco cirúrgico, depois de muito tempo, ela escreveu e mandou para mim. Então tinha uma cirurgia de uma criança e ela ficou assim, chateada, porque ela tinha voltado de um plantão tão difícil, essa enfermeira, e ela agora ia para uma cirurgia de cabeça. E ela disse que as cirurgias de cabeça sempre davam problema. E eu tive muito problema. Eu tive uma hemorragia que não cessava. E foi usado muitos recursos que eu não sei dizer, né, da forma médica, mas foram usados muitos recursos para que aquela hemorragia fosse estancada. E foi feita a cirurgia e eu fiquei 3 dias entubada, em coma. E o médico disse que se eu saísse com vida, ainda disse assim, ainda bem que ela foi socorrida logo, não esperou pelo carro do SAMU, nem de bombeiros, né? A irmã teve a ideia de me enviar logo para o hospital. Mas se eu tivesse demorado mais, eu teria ido a óbito. E o médico disse que talvez eu vivesse ali depois daquela cirurgia, por causa da hemorragia que foi muito grande, mas que eu ia ter sequelas neurológicas. Na fala, nos movimentos. A senhora passou por aquela cirurgia, um traumatismo grave,
ficou em coma. O que mais a senhora recorda, o que mais a senhora lembra desse período tão delicado que a senhora enfrentou durante o período em que estava naquele hospital, irmã Simone? Nessa época, o meu pastor coordenador era Albérico Inácio. Sim. E eu pedi para ser ungida. E ele enviou o presbítero lá, chegou lá à noite já, depois do culto, no Hospital da Restauração. Ele conseguiu subir ao 7º andar, onde eu estava internada, já estava na enfermaria. Passei 3 dias entubada e já estava na enfermaria. E ele ali me ungiu. E eu sei que aquela unção daquela noite me deu vida novamente. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei 13 dias internada no Hospital da Restauração. Mas aí eu fiz outros 2 exames e o médico disse que ia me dar alta e ele me deu alta. Me mandou para casa, porque eu estava bem. Glória a Deus. Mas durante a internação a senhora recebeu muitas visitas, né, irmã Simone? Irmãos da igreja estiveram lá presentes, vivenciou momentos de oração, de louvor, inclusive, dentro da enfermaria. Como essas demonstrações de carinho, de cuidado, né, de fé, impactaram o seu coração naquele momento, irmã Simone? Eu recebi muitas visitas mesmo. As minhas irmãs da Igreja de Casa Amarela, da comissão, do conjunto musical, elas sempre estavam comigo todos os dias. Tinha uma irmã que ela ia todos os dias e passava o dia comigo, com meus filhos estavam estudando, eles ficavam à noite, mas depois elas começaram, não, a gente vai ficar revezando, nós vamos ficar revezando com eles à noite também. E aquela enfermaria ali no 7º andar, ela ficava lotada de pessoas da igreja e de outras congregações também. Fui muito visitada, eu era muito conhecida. E eles iam, e eu sempre recebia ali aquelas mensagens da parte do Senhor. E eu sabia que eu ia sair daquela enfermaria, eu ia ter alta, né? Então, eu sempre pedia que fosse cantado o hino 262 da harpa cristã. Sim. Que diz: Senhor, estás comigo em todo o tempo. Oh, glória. Fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me cada dia o teu sustento e graças para cumprir teu mandamento. Então, todos cantavam esse hino, porque quando era uma chegavam para solicitação minha. E como é que ficava o clima no hospital, né? Porque sempre quando tem um crente, são muitas visitas, tem orações, tem louvores, acaba envolvendo também outros pacientes que estão ali. Como era o clima no hospital, cantando, quando ouviam esses louvores lindos? Era uma bênção. Muitos eram impactados ali naquela enfermaria, através daquelas visitas, porque os irmãos também se dirigiam aos outros leitos. Sim. E oravam, e falavam do amor de Deus, evangelizava. E eu pensava assim, alguém disse para mim: você está aqui porque através de você, do seu testemunho, da sua calma, da sua tranquilidade, muitos estão sendo aqui impactados nessa enfermaria. Glória a Deus. Porque sabem que você serve ao Deus que cura e que vai lhe tirar dessa enfermaria, vai lhe dar alta desse hospital. Glória a Deus. A senhora sempre manteve essa fé, essa certeza de que o Senhor estava ali com a senhora, que iria lhe tirar daquele lugar de sofrimento, irmã Simone, sempre firme. Sempre firme. Os dias passaram, eu nem senti. Glória a Deus. Que eu tinha passado 14 dias ali internado naquele hospital. E a sua família, né? Seus filhos, diante do acidente, a senhora passou um período em coma, né? Então, provavelmente, as notícias que lhe chegaram depois foi que contaram aos seus filhos, né? Dizendo, olha, pode ser que ela tenha sequelas. Como é que ficou o clima na família, né? Ao receber uma notícia desse acidente tão grave, de que a senhora estava naquela condição? Meus filhos ficaram muito tristes, né? Principalmente os dois mais velhos, mas também o Lucas, né? O mais novo, ele era muito novo. Nesse dia que aconteceu esse acidente, ele toca na orquestra e a orquestra tinha ido tocar em outra congregação. E o maestro trouxe ele para casa, ele era bem novinho, mas eles tinham a esperança, né? Tinham a confiança, eles estavam tristes, é natural, mas eles sabiam
que o Deus a quem nós servimos ia me trazer de volta para casa. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. E a senhora sempre trabalhando na casa do Senhor, sempre louvando, até no momento de dor a senhora estava louvando. Eu queria que a senhora falasse da importância de adorar em todas as circunstâncias. A senhora foi integrante da comissão Louvando a Deus, do conjunto musical, e ali em todas as visitas que se faziam, fazia questão de estar louvando. Como é importante, né? O louvor, ele liberta, ele transforma e ele também cura. Né? Então, naquela época, eu já sabia que o louvor, ele iria fazer com que, não só as orações da igreja, mas o louvor a Deus. Então, eu não abria mão disso, que fosse cantado o hino 262 da harpa cristã a todos os visitantes que iam me visitar naquele lugar. Que coisa linda, né? Acho que é o hino da sua história, né? O Senhor sempre ao seu lado, em todo o tempo, né? Irmã Simone, como é que foi perceber, né, que Deus lhe concedeu novamente a vida, irmã Simone? Então, continuando, é que quando eu tive alta, eu fui para casa e foi marcado um outro dia para eu ir fazer um outro exame para ver como estava mesmo, né? E ao chegar lá, eu voltei na restauração já, depois que eu estava em casa, eu voltei no hospital da restauração e fiz o exame lá. E o médico, Dr. Saul, sim, neurocirurgião muito bom, muito conhecido. Conheço. Todos diziam, né, que eu fui operada, fui cirurgiada por um bom, depois do Senhor, foi o Dr. Saul. Foi um instrumento de Deus. Usado, as mãos foram usadas. E quando eu cheguei lá, que entrei na sala, que falei com ele, que ele olhou o resultado dos exames, ele está de alta. Pode ir para casa, saia daqui, vá direto para um restaurante. Glória a Deus. Vá direto para um restaurante porque você está bem, está curada. E eu liguei para o meu filho Elias lá no hospital. Eu disse, filho, eu estou de alta, realmente estou de alta agora. Aleluia. Eu não tenho mais nada na minha cabeça. E ele disse, mãinha, eu sabia, porque nós estávamos orando e confiando no nosso Deus. Aleluia. Que a senhora ia ficar bem. E meu filho Elias. Que bênção. Com certeza foi recebida com festa. E os irmãos que oraram pela senhora, né, as integrantes da comissão, os integrantes do conjunto, todos os que se mobilizaram ali visitar. Como foi ver que a senhora estava de alta, que Deus lhe concedeu vitória? Como foi estar entre eles depois de um período tão difícil? Eu recebi muitas visitas na minha casa, muitas visitas. E eu lembro que ao receber todas essas visitas, o médico tinha falado que eu só ia poder ir para casa, ir para a igreja e sair de casa após um mês, né, de repouso em casa, repouso absoluto. E sabe, Thalita, o que me ajudou muito foi o Canal 14. Oh, que bênção. Glória a Deus. Eu assistia todos os programas. Eu só parava de assistir o programa para ir dormir. Mas a televisão ficava ligada na minha casa no Canal Glória 14. A Deus. E eu assistia todos os cultos. E tinha um programa que o pastor Alberto Inácio, ele fazia sobre a família. Era o lar cristão. E lá no programa ele pedia oração por mim. Vamos continuar orando pela irmã Simone, que está em casa se recuperando. Que bênção. E aquilo me fortalecia, os trabalhos do Canal 14. Amém. É que me fortalecia. Dou graças a Deus por esse Canal 14, porque naquela época muito me ajudou. Passar um mês em casa, eu ansiosa para ir para a igreja. Sim. Que eu ia para a igreja, depois eu comecei a ir para a igreja, como a minha cabeça ficou toda raspada. Por conta da cirurgia, né? Tiveram tanta pressa de fazer a cirurgia que não rasparam a cabeça toda. Eu tinha um cabelo longo, bem preto. A gente viu nas fotos. E rasparam só um lado todinho e ficou muito engraçado. Porque ficou só um lado raspado e o outro lado ficou normal. Cabelo longo, preto. Aí eu estava todinho para o lado de cá, para encobrir, que eu estava careca, e eu ia para a igreja. Sim. Quando eu voltava para casa, eu soltava normalmente, ficava esse lado sem cabelo, totalmente sem cabelo,
Pro lado de cá, o cabelo longo. Glória a Deus. Que bênção, irmã Simone. Está de posse de vitória depois de um acidente tão grave, né? Muito grave. Deus estendendo as mãos e a senhora voltando à casa do Senhor, lugar onde a senhora tinha prazer em estar, né? Amém. Verdade. Eu vou pedir licença à senhora rapidinho, a gente vai fazer um intervalo, é bem rápido, nós vamos continuar contando este lindo testemunho aqui no Lição de Vida. É rápido, eu volto já já, não saia daí. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a honra de receber a nossa querida irmã Simone Melo. A irmã Simone nos relatou um grande livramento que Deus lhe deu no bloco anterior. Ela foi atropelada, sofreu um traumatismo craniano severo, grave. Os médicos disseram que ela ia ficar com sintomas, com sequelas, melhor dizendo, né? Mas ela está aqui contando as bênçãos que Deus fez em sua vida, com saúde. E a gente vai seguir contando a sua história, irmã Simone, porque mesmo após esse grande livramento que Deus lhe deu, a senhora ainda enfrentou um período muito difícil, que foi um período de depressão. Eu queria que a senhora contasse para a gente como foi que Deus trabalhou, né, no seu coração para restaurar aí as suas forças e renovar a sua esperança. Após eu receber alta, depois de alguns meses, eu comecei, né? Eu ia para a igreja, eu saía de casa, eu ia para o comércio e meus filhos sempre iam comigo. E eu lembro que uma vez eu estava numa loja de imóveis e o meu filho entrou e eu fiquei na entrada da loja, assim, tinha alguns móveis na exposição e tinha um guarda-roupa, um roupeiro, assim, em pé. Sim. Aí eu fiquei ali, eu estava com medo, ele entrou e disse, mãe, é rapidinho, eu vou só perguntar o preço aqui de um móvel e volto. Em Casa Amarela. Quando ele voltou, eu estava apavorada, porque eu estava olhando para aquele roupeiro e pensando, se esse roupeiro, esse guarda-roupa aí sair daí e bater em mim, me derrubar também. Aí começou o medo, o pânico. Eu parei de dirigir automóvel, fiquei em casa. Eu fiquei 2 anos com depressão. Foi muito difícil também, Thalita. Porque eu tinha medo de ir para a rua. Eu me tranquei, eu não queria receber visitas. Os irmãos, as irmãs da igreja queriam me visitar, eu não queria receber visita. Eu não queria tomar banho. Eu não queria pentear o cabelo. Eu me alimentava com muita dificuldade. Eu não sentia fome. E quando chegava a hora de ir para o culto, eu ficava com medo, eu não queria sair. Os meus filhos diziam, mãe, vamos para a igreja. E aquilo me doía no coração, porque os meus filhos chamavam para ir para a igreja e eu não queria ir. Não queria receber visitas. A senhora não tinha forças para fazer nada. Era uma tristeza, um desânimo? Era medo misturado com pânico. E uma pessoa muito amiga minha disse, você deve estar com depressão. Eu disse, depressão? Eu não sei nem o que é isso. E ela disse, ela me aconselhou, vá no psiquiatra, vá no médico psiquiatra. Porque Deus não me deixou, Sim. Né, os profissionais médicos para cuidar da gente. Sim. E ali eu fui no psiquiatra. Foi uma mulher, uma médica. E essa pessoa estava do meu lado, essa irmã minha da igreja. Aí ela disse, a doutora perguntou o que eu estava sentindo. Aí a minha amiga perguntou, a princípio, se ela podia falar. Ela disse, eu deixo a senhora falar, para início eu deixo a senhora falar. Ela disse, olha, ela já passou por várias coisas muito difíceis na vida. Aí ela pode contar, pode falar por ela. E a minha amiga falou, ela ficou viúva, ela perdeu o marido dela de uma forma trágica. Ela ficou sozinha para criar os 3 filhos, né? Terminar a educação dos filhos dela. Graças a Deus deu tudo certo, eles se formaram, são 3 rapazes,
que servem a Deus, são tementes a Deus na igreja. E depois disso ela sofreu um acidente muito grave. Ela teve traumatismo craniano encefálico grave. Ela ficou entubada entre a vida e a morte. Os médicos disseram que ela ia ter sequela. Ela disse, então tá explicado. Depois de muito tempo a ficha cai, a doutora disse. Então era normal que possivelmente você viesse a ter uma depressão por causa do medo, depois que você perdeu o seu marido, passou por esse acidente tão grave, seria normal você ter uma depressão. Eu vou passar uma medicação rápida, porque eu sempre fui assim, tive um sono tranquilo, né? Sim. Não tenho insônia. Mas eu acordava 5 horas da manhã. Quando o dia estava amanhecendo, eu acordava, começou assim, eu acordava quando o dia estava amanhecendo e era uma frieza nos pés, dos pés até o joelho. Começou assim, era aquela frieza, era uma coisa neurológica mesmo, entendeu? A doutora disse, não, você não ficou com problemas na fala, não ficou com problemas de locomoção, mas que uma possível depressão poderia vir por causa do medo, por causa do que você passou, foi muito difícil. Aí ela passou a medicação, eu tomava a medicação, o sono foi corrigido rapidinho. Sim. Poucos dias o sono já estava corrigido, mas a tristeza e o medo de sair na rua, o pânico, o pavor, ficou por 2 anos. Foram anos muito difíceis para a senhora e para os seus filhos também, não é? Muito difícil. Como foi para eles passar a enfrentar todo esse processo ao seu lado, depois de ter vivido o acidente, né? Vivenciado junto com a senhora, o acidente que com certeza afetou emocionalmente eles, e agora esse segundo desafio grande. Como foi para eles? Mas Deus, não há impossibilidade para Deus. Ele cura qualquer enfermidade. Glória a Deus. Ele cura qualquer doença. Glória a Deus. E o meu cabelo só fazia crescer, crescer. E eu não queria pentear o cabelo, não queria tomar banho. Mas foi até o dia que Deus disse, né? Então, é até hoje e não mais adiante. E um belo dia, eu cantava, eu lia a Bíblia, eu fazia meu culto doméstico na minha casa. Mesmo com depressão, eu fazia tudo isso. Eu tinha vontade, eu dizia, Senhor, me ajude, me cure. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso andar, resolver a minha vida. Eu sou a comandante do meu navio, os meus filhos só têm a mim e eu estou nessa situação. E Deus me deu vitória, Thalita. Glória a Deus. Deus me curou, eu me levantei. Aleluia. Eu fui no salão de beleza. Glória. Eu aparei o meu cabelo, ajeitei o cabelo que estava em grande desalinho. Eu ajeitei o meu cabelo. E eu já tinha dito ao Senhor, porque antes do acidente eu pintava, não tenho nada contra quem pinta. Eu pintava o meu cabelo de preto. Ele era preto longo e depois do acidente eu disse, nunca mais eu vou pintar o cabelo. Eu não tinha mais vontade de colocar tinta no meu cabelo. Eu não falo, não condeno quem pinta o cabelo, mas eu de mim, eu não vou mais pintar o cabelo. Não vou mais pintar o cabelo. Isso foi depois do acidente. Então, quando eu fiquei boa da depressão, eu passei a ajeitar o meu cabelo novamente, né? E ele é natural, não tem tinta, não tem química, não tem nada. Muito bonito. Porque é natural. Muito bonito. E o Senhor lhe concedeu vitória dessa depressão. A senhora continuou caminhando para a igreja. Como é que foi voltar, né, ativa? A senhora sempre tão ativa e por conta desse problema não conseguia sair de casa. Mas como foi o primeiro culto que a senhora retornou? Como foi? Eu fui muito bem recebida na igreja. Glória a Deus. A congregação em que eu faço parte, em Casa Amarela, eu fui muito bem recebida. E ao me verem ali, antes me viam, né, com a cabeça metade raspada, eu colocava o cabelo todo para um lado, mas o pessoal sabia, os irmãos sabiam que ali aquela cabeça estava raspada. E depois da depressão, depois do acidente e com a depressão logo após, eu cheguei renovada na igreja. Aleluia. Que bênção. Eu me arrumei. As minhas roupas estavam tudo desprezadas. Minhas bolsas, meus sapatos, coisa de mulher, Sim. né?
as coisas femininas. Estavam tudo lá no desprezo. Eu já tinha dado muita coisa, porque aquilo ali não chamava a minha atenção, eu não queria me arrumar. Então eu me arrumei e fui para a igreja, e lá eu fui muito bem recebida, recebi muitos abraços. Glória a Deus. E muitos agradeceram a Deus pela minha vida, pelo meu retorno à casa do Senhor, depois do acidente e de uma grande depressão. Que coisa linda, irmã Simone. Hoje a senhora olhando, né, para trás, olhando para essa caminhada que foi marcada por perdas, por livramentos, por milagres, qual é a maior lição que a senhora aprendeu sobre o cuidado de Deus? Como eu cantava, né, lá no hospital, com todos que eu pedia ali para cantar comigo, eu dizia: Senhor, Tu estás comigo em todo o tempo. Então é isso. Aleluia. Que nos faz ser firmes, Thalita, no caminho do Senhor, da presença de Deus, com esse Deus que nós sabemos que Ele está conosco em todo o tempo. E um dia chega que o Senhor nos dá vitória, é até hoje e não mais adiante. Aleluia. E desse dia em diante a pessoa volta a ter a vida normal, como hoje eu tenho. Glória a Deus, que bênção. Me empenho em fazer as coisas para o Senhor ali na minha congregação. Agora nós tivemos, né, a mudança do nosso coordenador. Sim. Eu já agradeço, né, a Deus pela vida do nosso coordenador, pastor Samuel Albuquerque, e a irmã Késia, a minha dirigente de oração, a irmã Sâmia, que sempre está nos arrastando para os propósitos, ali na comissão, Amém. Para o círculo de oração, e tem sido de bênção. Amém, irmã Simone. Para finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de fé, de esperança, né, para quem está nos assistindo nesse momento, porventura pode estar enfrentando momentos difíceis, né, de perdas, de dor, até passado por algum acidente, algum momento traumatizante. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos acompanhando. Amém. A mensagem que eu quero transmitir para quem está nos assistindo nesta noite é que não pense que você está sozinho. Nunca desista de confiar no Senhor. A nossa confiança em Deus, ela deve prevalecer a todas as coisas que nós enfrentamos na nossa vida. E um hino que me chama muita atenção é que eu digo para você nesta noite: Deus cuidará de ti na tua dor com tanto amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Oh, glória, que coisa linda, amém. Deus cuida, Deus continua cuidando. Amém. Irmã Simone, a gente vai para um momento também muito emocionante aqui no nosso programa, que é a hora das homenagens. Nós preparamos uma homenagem especial para a senhora e nós vamos juntos acompanhar agora. Oi, mãe. Oi, Mônia. Passando para dizer que a senhora é uma mulher muito guerreira, a senhora sempre foi muito guerreira, e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da senhora e agradecer muito a senhora pelos ensinamentos e cuidados que a senhora teve comigo, com os meninos. E a senhora sempre foi uma mulher muito guerreira, não deixou nada faltar em casa e também sempre foi dentro de casa um exemplo para mim de uma mulher cristã, uma mulher que sabe servir a Deus e serve a Deus com alegria. Simone é um exemplo de dedicação, de amor ao serviço. A gente vê isso, a alegria dela em servir. Ela é uma mulher admirável e é um amor de pessoa. Ela abraça todo mundo que está ao redor. Sou grata a Deus pela sua vida e por tê-la como minha sogra. Te amo, Mone. Beijo, mãe, te amo. Estamos aqui para dizer que te amamos, eu, Elise e Bianca. Somos gratos a Deus pela sua vida. Sabemos a mulher dedicada que você é na obra do Senhor e isso nos alegra bastante. Em Provérbios 31, 28, parte A, diz que os filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. E como não lembrar da senhora com esse versículo? Os seus filhos e nós que somos noras
mas também nos consideramos como filhas suas. Suas netas estão aqui para lhe dizer o quão bem-aventurada a senhora é. Uma mulher cheia de Deus, cheia de ousadia e nos traz sempre orgulho. E um exemplo grande para todos nós seguirmos de como vale a pena permanecer nos caminhos do Senhor. Te amamos muito, mãe. Avança no Senhor. Graça e paz. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar gravando esse vídeo em homenagem à minha mãe. Estou eu, minha esposa Daisy e minha filha Heloísa. Estamos muito felizes por sua vida, mãe. Toda a nossa história, né, a senhora e meu pai nos ensinou o caminho que devemos andar, assim, nos ensinou dentro dele, né, mostrando o caminho real, o que é que a gente deveria fazer. A senhora foi exemplo para nossas vidas, um exemplo de esposa e criou bons filhos que se tornaram bons maridos e hoje somos bons pais, porque a senhora soube ensinar da forma correta o que a gente deveria fazer todos os dias. Sou muito grato pela sua vida. Agradeço também porque teve momentos que a senhora precisou assumir a função de pai e mãe, mas a senhora não deixou nada sair do lugar. Te amo, mãe. Oi, sogrinha. Sempre lhe chamei dessa forma, com muito carinho. E agradeço a Deus pela sua vida. Estou feliz por essa oportunidade de poder estar falando sobre a senhora, sobre uma mulher de fé, uma mulher forte, uma mulher resiliente, uma mulher de Deus. Muito obrigada por tudo e nós te amamos. Fica com Deus. Beijo, vovó! Ah, que família linda! Quero agradecer a todos, né, os filhos, as noras que enviaram essa mensagem tão linda para a irmã Simone, né? O Lucas e a Carol, o Marcos, a Bianca e a Heloísa, né? O Elias, a Daisy e a Heloísa. Linda, né? Inclusive, o Elias está aqui no estúdio, né? Veio com a mamãe. Que família linda. Deus abençoe. Obrigada por enviar esses vídeos com essa linda homenagem. Eu queria que a senhora comentasse, né? Foi um momento de muita emoção mesmo. Comente aí essas mensagens lindas que recebeu dos seus filhos e suas filhas também, né? Que nora são filhas e as netinhas. Amém, Thalita. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, que se tornaram homens honrados e principalmente cristãos. Amém. Que servem ao Deus vivo. E as minhas noras também. Eles casaram todos três com mulheres, com moças de Deus. Amém. Que hoje são mulheres de Deus, né? Trabalham também na igreja. Deus recompense e abençoe os meus filhos, as minhas norinhas e as minhas duas netinhas, Elisa e Heloísa Rebeca, porque eu sempre quis ter uma filha, mas Sim. O Senhor me deu 3 filhos. Então, sempre nós queríamos dar, eu e meu marido, o nome de Rebeca, mas o meu filho Elias, ele me deu esse presente, Heloísa Rebeca. Olha aí, que bênção. Eu agradeço aos meus filhos e às minhas noras. E a você também, Thalita. Amém. Nós aqui queremos agradecer, mas daqui a pouquinho a gente vai para os agradecimentos, porque tem um outro momento especial aqui, viu? As emoções não pararam ainda não. Chegou um momento também muito especial aqui no programa. Você que já acompanha o Lição de Vida sabe que depois da homenagem chega a hora do quê? Da Caixa das Lembranças, que é um momento também muito especial da gente resgatar uma lembrança, né? Que marcou aí um momento dos nossos convidados. Para esse momento a gente conta com a ajuda sempre de algum familiar, né, que separa algum objeto, algo que remeta a um período aí da vida dos nossos convidados. Então a senhora já está aí de posse da caixa, eu vou pedir para a senhora fazer a gentileza de abrir, mostrar para a gente e contar o que é que tem aí, tá certo? Eu já sei que está emocionada, pode abrir. Tô curiosa, viu? É uma touca. Tô vendo que Essa é uma touca. Sim. Que eu usava na cabeça porque eu sentia muito frio, incomodava dentro, doía muito por causa da frieza. Sim. E eu vinha aqui com essa touca na cabeça, no programa de Romanassés Almeida.
Sim. E eu dei o meu testemunho no rádio, né? Sim. Eu estava com essa touca na cabeça. Essa touca era para preservar a minha cabeça da frieza, de ar-condicionado, de vento forte, porque doía um pouquinho. Sim, o Elias, seu filho, trouxe esse objeto, né, como uma lembrança desse período, não é? E a lembrança de que Deus lhe deu vitória, né, nesse período. Verdade. Deus é fiel, irmã Simone, que bênção. Verdade. A gente quer agradecer demais, demais, demais a sua presença conosco, né? Foi uma honra poder ouvir sua história. Sei que pessoas foram alcançadas através do seu testemunho. Nosso Deus é um Deus que livra, é um Deus que cuida, né, que liberta. E eu quero deixar a senhora bem à vontade para agradecer, viu? Faça os seus agradecimentos. Para mim foi uma honra lhe receber. A senhora é uma querida. Amém, Thalita. Amém, Thalita. Eu agradeço primeiramente ao meu Deus por ter me dado vida novamente. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu testemunho isso aonde eu chego, que eu sou um milagre, porque nosso Deus é Deus que faz milagres. Ele faz no tempo dele, mas ele faz. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua atenção, pelas suas orientações. Agradeço ao meu pastor presidente Ailton José Alves, a nossa mãe, a irmã Judite Alves. Agradeço ao meu coordenador, pastor Samuel Albuquerque, a irmã Késia, a minha dirigente da campanha evangelizadora, a irmã Elaide Jane, a minha vice-dirigente, a irmã Thaís, e a irmã Sâmia, a minha dirigente do Círculo de Oração. É uma mulher que nos conduz para orar. Ela nos arrasta para orar, para fazer propósitos no WhatsApp, no grupo da comissão. E nós fazemos propósitos de madrugada, nós oramos, nós louvamos e é uma bênção. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez agradeço em nome da produção por sua presença. Eu queria pedir para a senhora orar por nós, né, antes de encerrarmos o programa, por favor. Amém. Senhor, ainda aqui em tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica e merecida oportunidade que o Senhor me concedeu. Nunca pensei de estar aqui, mas os teus servos, usados por ti, se permitiram ser usados para que eu pudesse chegar aqui nesta noite, Senhor, e te agradecer por tão grandes obras que o Senhor fez na minha vida e na vida dos meus. Obrigada, Senhor. Eu não mereço. Eu não sou merecedora, mas a tua graça tem me alcançado. A tua graça e a tua misericórdia e o teu favor imerecido é que me mantém de pé. Obrigada, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos ali na área 31. Abençoa cada um deles e abençoa todos que trabalham aqui neste canal 14. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmã Simone. Queremos agradecer também a você que esteve conosco desde o comecinho do programa, que com certeza foi muito edificado através de mais um testemunho aqui do programa Lição de Vida, né? Nós estamos ficando por aqui, mas quero lembrar a você, se Jesus não voltar, a gente tem um novo encontro. Se você chegou agora no finalzinho, perdeu aí boa parte do testemunho da irmã Simone, não se preocupe. Você pode ir ao nosso YouTube, o canal do YouTube da Rede Brasil, que é o Rede Brasil Oficial. Lá você vai encontrar esta edição do programa e muitas outras. Então, com certeza, você vai poder aí ser muito edificado através desse conteúdo, muitos testemunhos para a glória de Deus. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, continua acompanhando o nosso programa Lição de Vida. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Não esqueça que a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus, ele é fiel em tudo que faz. Se Jesus não voltar, a gente tem um novo encontro aqui e é claro que eu conto com a sua preciosa audiência. Que Deus te abençoe e continue acompanhando a Rede Brasil de Comunicação, porque aqui tem sempre o melhor para você e a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.